o segredo de uma família feliz? Eu tenho certeza que você já deve ter pensado nisso para a sua família. O que eu preciso fazer para a minha família ser feliz? O que eu preciso fazer para talvez ajustar aí os detalhes, o que precisa ser ajustado dentro da minha casa? Toda família tem problema. Eu imagino que a sua, assim como a minha, tem alguns probleminhas e alguns ajustes que precisam ser feitos. E quando nós nos deparamos com esses ajustes, quando nós nos deparamos com esses problemas, a gente logo se pergunta: o que eu vou fazer? E para onde, qual caminho seguir para solucionar esses conflitos e esses problemas que eu tenho tido dentro da minha casa? Moisés aqui, através da palavra escrita em Deuteronômio capítulo 6, ele nos dá algumas diretrizes e nos fala da importância da palavra de Deus na vida do cristão como um todo. Mas hoje, em especial, eu quero aplicar isso à nossa família, dentro da nossa casa. Ele nos traz aí algumas diretrizes e algumas lições importantes a respeito da palavra de Deus dentro dos nossos lares e o quanto ela é fundamental, o quanto ela é importante, o quanto ela é essencial para que nós possamos lidar com esses pequenos conflitos que muitas vezes a gente tem. Uma coisa é fato: esses conflitos sempre vão existir porque a nossa família é constituída de pecadores, de gente falha. Filho, pai, mãe, irmão, irmã, tio, tia, todos nós somos pecadores. Os conflitos são algo com o qual nós vamos conviver para o resto das nossas vidas. Mas a palavra de Deus, ela é um guia para nos ajudar a amenizar esses conflitos, a resolver esses conflitos e a solucioná-los de maneira prática e eficaz. E é isso que Moisés está nos trazendo aqui, e é o que eu gostaria de trazer para você nessa noite também. Tendo em vista que muitas vezes nós falhamos, muitas vezes nós suamos, corremos, aí aquela sensação de nadar e morrer na praia, porque a gente busca em outros lugares, quando na verdade a palavra de Deus está ali acessível para nós e é nela que a gente precisa buscar. É na palavra de Deus que nós encontramos a solução para os nossos conflitos internos, para os nossos conflitos profissionais, para os nossos conflitos conjugais e para os nossos conflitos familiares também. Tá certo? Então, algumas lições aí. Primeiro, a gente precisa entender um pouquinho dessa passagem, tá certo? O que Moisés quer nos dizer. Isso aqui é o início da confissão de fé judaica, o que nós chamamos aí de Shema, chamada de Shema, que em hebraico significa ouça. Então, aqui Moisés está começando claramente a deixar claro para o povo o que era necessário fazer. A lei de Deus já tinha sido estabelecida lá atrás, em Êxodo 20, se você for olhar, Êxodo 19, Êxodo 20, ali começa realmente a instituição das leis de Deus, e aqui Moisés faz meio que uma recapitulação de tudo que ele já havia falado, e aí ele deixa muito claro a necessidade de que as famílias parassem um pouco, tivessem um tempo em família, para que pudessem estudar, meditar e se aprimorar naqueles ensinos antigos. O ensino da lei de Deus, ele era feito de maneira oral, diferente do que nós temos hoje. Hoje a gente tem a palavra de Deus escrita, né? Naquele tempo não tinha, o povo de Deus não tinha toda a escritura como nós temos hoje, e grande parte dela era passada por meio da oralidade. O pai sentava com os filhos à mesa e ali ia contando as histórias do que Deus havia feito na criação do mundo, o que havia acontecido na Arca de Noé, Abraão, Isaac, Jacó e assim por diante. Então isso era muito importante. Essas ordenanças de Moisés aqui, em específico, eram muito necessárias, porque tendo em vista que a tradição ainda era oral, o povo de Deus naquela época ainda não tinha toda a lei de Deus, toda a escritura escrita, né, para ler em suas mãos. E até mesmo o pouco que tinham escritos era um material de muito difícil acesso, né? Essas leis de Moisés tinham como objetivo não apenas preservar os ensinamentos de Deus ao longo das gerações, mas também doutrinar e moldar a cultura daquela época. A gente entende que o caráter, a cultura de uma família, de uma sociedade, ela é moldada também na infância. Por isso a importância de que os pais sentassem com seus filhos, os avós sentassem com seus netos, e tivessem tempo para meditar nas leis de Deus, nas ordenanças de Deus. E esse texto, como muitos outros da Escritura, mostram a importância da família parar um pouquinho, meditar e buscar
conhecimento nas leis de Deus. O que eu quero trazer para nós, eu falo nós porque eu me coloco junto com vocês nessa, é fazer-nos refletir da importância da Escritura na nossa casa, dentro do nosso lar, o como ela é importante, principalmente para os momentos de conflito que a gente vive, para doutrinar e educar os nossos filhos, nós que somos pais, e para nós também podermos agir com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos pais e assim por diante, mas também refletir que talvez nós temos falhado em algum momento da caminhada e negligenciado a Escritura dentro dos nossos lares. Talvez em algum momento da sua caminhada cristã, como família, você tenha negligenciado o tempo de devoção à Escritura, tempo de devocional, leitura e estudo da Palavra de Deus. Tá bom? Algumas lições, então, já partimos aí para o estudo, para o que Moisés nos deixa. O primeiro deles está no versículo 1 e a primeira parte do versículo 2, quando ele deixa muito claro que a palavra de Deus, dentro da nossa casa, ensina a família a temer ao Senhor, a temer e a obedecer ao Senhor. Primeiro a gente precisa definir aqui esses termos temer e guardar, que Moisés fala aqui. Estes são os mandamentos, os estatutos, os juízos que te mandou o Senhor, teu Deus, que te ensinassem para que os cumprissem na terra que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes os seus mandamentos. O termo temer aqui, quando a gente vai lá para o hebraico, ele traz uma ideia de temer, estar com medo, pavor, reverência, honra, adoração, intimidação e alarme, pavor. É essa a ideia de temer aqui. Às vezes as pessoas ficam, não, mas você não precisa ter medo de Deus. Sim, precisamos. Quando nós pensamos em quem Deus é, e a gente vai falar isso mais um pouco para frente, e quem nós somos, o nosso sentimento muitas vezes deve ser de medo do que Deus é capaz de fazer com a gente por conta do nosso pecado. Basta olhar na Escritura Sagrada o que Deus foi fazendo com o povo ao longo da história por serem negligentes, por falharem com os mandamentos que Deus havia dado ao povo ao longo da história também. O sentimento que Moisés fala que o povo deve ter e que esse sentimento advém por meio da Escritura é de medo mesmo, de pavor, de temor, de reverência, honra e adoração a Deus. O segundo termo importante que a gente precisa mencionar aqui é o termo guardar. Esse termo ele era usado para se referir ao vinho que havia sido deixado sobre a borra ou os sedimentos lá no fundo da garrafa para ganhar qualidade. Então era um tipo de vinho que ele era colocado bem, deixado muito tempo, perto daquela borrinha que fica no fundo da garrafa, do suco de uva ou do vinho que talvez você já deve ter tomado aí, fica aquela borrinha no fundo. Então o vinho que ficava mais perto, quanto mais próximo daquela borrinha, quanto mais tempo guardado ali, o vinho ficava melhor, o vinho ficava de uma melhor qualidade. O que o Senhor quer nos dizer aqui é que a lei de Deus e os mandamentos, eles devem ser guardados no mais profundo do nosso coração, com o intuito de gerar uma vida cristã de qualidade, de uma vida cristã que edifique, que gere frutos, que seja de qualidade para que as pessoas possam olhar para nós e ver Cristo em nós. A lei de Deus nos revela quem Deus é e nos revela quem nós somos. Por isso, muitas vezes, o medo ele é importante. Porque quando nós olhamos para Deus, pensamos na ira de Deus, pensamos na santidade de Deus, no poder que esse Deus tem, e o que Ele é capaz de fazer diante do pecado, quando nós pensamos que o salário do pecado é a morte, e que nós só não enfrentamos essa morte porque Cristo pagou esse preço por nós, aí sim a gente olha e fala, eita, peraí, eu não estou lidando com um amiguinho meu, eu não estou lidando com um conhecido, um camarada meu, eu estou lidando com um Deus Todo-Poderoso, um Deus que se ira com o pecado, um Deus que se aborrece com o pecado, um Deus com quem não se brinca, um Deus que não leva desaforo para casa, um Deus que cumpre as suas leis. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, inclusive o juízo que Ele disse que traria sobre aqueles que vivessem perdidos em seus delitos e pecados. Então, por isso, a gente precisa peraí, respeito,
reverência, devoção. Sim, com certeza. E a gente só vai ter essa compreensão quando nós meditamos na palavra de Deus. Nós só vamos ter esse medo santo, se é assim que podemos chamar, quando nós folhearmos a Escritura Sagrada e ali nós passarmos a conhecer o Deus que expulsou Adão e Eva do jardim porque eles pecaram, o Deus que fez o povo de Israel andar 40 anos no Egito porque eles falharam, o Deus que fez o povo, a carne sair pelo nariz e pelos ouvidos do povo porque eles murmuraram contra o Senhor. É só lendo a Escritura que nós vamos conhecer esse Deus. Se nós, como família, lá dentro da nossa casa, não meditamos na palavra do Senhor, não lemos a Escritura, não temos como família tempo devocional ou também o tempo particular, nós não vamos conhecer esse Deus. E não vamos saber o que é temer a Deus. E muito menos ter disposição para obedecê-lo. A palavra de Deus ela é importante para a nossa família porque ela vai nos ensinar a temer a Deus, ela vai nos pôr limites e vai nos ensinar até onde nós podemos ir. Opa, peraí, até aqui eu posso ir, aqui eu já não posso, porque Deus é um Deus justo, é um Deus amoroso, é um Deus gracioso. Sim, a gente acabou de cantar sobre a graça de Deus, sobre o amor de Deus, mas Ele também é um Deus justo, que pune o pecado. E é isso que nós precisamos entender. O versículo 2, ele nos mostra que o relacionamento de Deus, por meio da sua aliança, ele se dá com a família. Perceba ali que o finalzinho do verso 2 vai dizer, os estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho, o filho de teu filho, todos os dias da tua vida. Esses preceitos, essa lei de Deus não pertencia apenas à família nuclear, mas toda a descendência, filho, pai, avô, bisavô e assim por diante. A lei de Deus, a aliança de Deus, os mandamentos de Deus sempre incluem a família. E isso precisa ser vivido também em família. É dentro de casa que nós aprendemos valores, princípios que regem a nossa vida até o final dela. Eu tenho certeza que você, assim como eu também, tem princípios e valores que são muito guardados dentro do seu coração que você não abre mão deles. Um dos que eu não abro mão é que a Débora nos chame de senhor e senhora. Isso eu e Jaqueline não abrimos mão. Mas é um costume, algo que veio do meu pai e da minha mãe, que veio do pai e da mãe da Jaqueline, e nós estamos carregando, perpetuando dentro da nossa casa. E eu tenho certeza que você, dentro da sua casa, dentro do seu convívio familiar, tem também as tradições que passam aí de geração em geração, seja um pedir benção aqui, ou uma comida que passa de pai para filho e vai até a terceira, quarta, quinta, 10ª geração, ou algum utensílio doméstico que é guardado com muito carinho. Nós temos as nossas tradições, e isso normalmente é absorvido por nós na infância, e passa pela nossa vida toda. Por isso que é muito importante que a gente tenha a Bíblia como algo comum dentro do nosso lar. Ela não pode ser só um enfeite que fica aberto lá na estante, no Salmo 91, mas também não pode ser um adereço que a gente só carrega para trazer para a igreja. Porque se você não trouxer, seu filho não trouxer, ele vai ganhar falta da Bíblia lá na salinha das crianças. Não pode ser só isso. Ela precisa ser parte do nosso dia a dia em todo o tempo. Os versos 6 a 9, eles trazem um reforço dessa necessidade de ensinar a palavra de Deus, trazendo a importância de inculcar, de ensinar aos teus filhos a importância da Escritura e da palavra e das leis de Deus. Em suma, os mandamentos de Deus eles devem permear cada esfera da nossa vida, e principalmente a esfera familiar. Se nós queremos uma família que teme ao Senhor de verdade e anda nos seus caminhos, nós precisamos ensinar os nossos filhos, ensinar o nosso esposo, nossa esposa, pai e mãe a respeito dos mandamentos de Deus, em todo o tempo. Porque é a lei de Deus que nos ensina a temer a Ele. As famílias atualmente têm se distanciado de Deus. A gente vê muitas famílias aí que não têm reverência por Deus, porque não conhecem a Deus. Não meditam na Escritura, não debruçam na Escritura. Servem a um Deus, às vezes até vêm para a igreja, frequentam a igreja, se dizem cristãos,
mas não conhecem de verdade o Deus a quem servem, porque não leem, não folham a Escritura Sagrada. Não tem como eu conhecer algo se eu não tenho contato com aquilo. Não tem como eu saber de uma informação se eu não leio um jornal ou alguma página aí na internet que me dê a notícia. Eu preciso ter acesso à notícia para conhecê-la. Eu preciso ter acesso a Deus para conhecê-lo. E a gente tem acesso a Deus por meio da sua palavra. Se a palavra de Deus não faz parte da nossa rotina em casa, é praticamente impossível que nós tenhamos uma família que teme ao Senhor de verdade. É impossível, praticamente impossível, que nós tenhamos uma família que vive da maneira que agrada ao Senhor. A palavra de Deus ela é fundamental para as nossas famílias, porque ela vai nos ensinar quem Deus é e quem nós somos. Isso vai nos levar a temer a Deus. Segunda coisa que Moisés nos ensina é que a palavra de Deus ela nos garante uma família bem-sucedida. Os versículos, o finalzinho do versículo 2 e começo do versículo 3. Aí ele vai falar, tu, teu filho, o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multiplique na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ser bem-sucedido aqui nesse contexto, especificamente, era entrar na terra prometida. O povo estava a caminho da terra prometida, esperando ansiosamente essa liberdade, enfim, a tão esperada liberdade de poder entrar em Canaã, a terra prometida. E isso aqui Canaã era o símbolo da liberdade, era o símbolo da prosperidade, era o símbolo que aquele povo de fato estava sendo bem sucedido. Mas trazendo isso para nós, ser uma família bem-sucedida hoje diz respeito a outras coisas. E eu não estou falando só financeiramente, não. Tá bom? Eu não estou falando só de crescimento e prosperidade financeira, mas principalmente de paz no lar. Uma família bem-sucedida é uma família que tem paz dentro de casa. É aquela família que você chega dentro de casa e sente paz em estar ali. Que você entra para dentro das portas da sua casa no final do dia de trabalho e... Cheguei, posso tirar meus sapatos, trocar de roupa, tomar um banho, sentar no meu sofá com a minha família e ficar em paz. E isso é ser bem-sucedido. E muitos não têm o privilégio de experimentar isso dentro dos seus lares. Conheço muitas pessoas que não têm isso dentro de casa. E é a palavra de Deus que vai nos ensinar como ter uma família bem-sucedida, como ter paz dentro do lar. Primeira coisa é porque a palavra de Deus ela vai nos ensinar que a gente precisa olhar para o outro com as lentes do Evangelho. É como meu óculos é para perto, então se eu tiro aqui fica um pouco difícil de eu enxergar o que está escrito. Mas quando eu coloco, ele me ajuda a enxergar as letras de uma maneira mais clara. Ele me ajuda a enxergar de uma maneira mais completa e concreta. O Evangelho ele nos ajuda a enxergar o outro de uma maneira mais clara também. Ele faz com que eu enxergue o Arion e reconheça que o Arion é pecador. E quando ele fala comigo, eu preciso agir com ele com a mesma graça e misericórdia com que Cristo age comigo. O Evangelho de Cristo faz com que o Peterson olhe para mim e reconheça em mim um pecador e faz com que ele haja comigo da mesma maneira que Cristo age com ele, com graça e misericórdia. E o Evangelho faz com que dentro da minha casa eu enxergue o meu filho, a minha filha, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, a minha irmã, meu esposo, a minha esposa, como um pecador. E me leva a agir com essa pessoa com a mesma graça e a mesma misericórdia que Cristo age o tempo todo comigo. E isso é paz. Isso é paz. E é só por meio da Escritura, é só por meio da lei de Deus, é só por meio do aprendizado que Cristo nos traz, por meio dos evangelhos, das cartas do Novo Testamento, dos livros do Antigo Testamento, que nós vamos conseguir entender essas verdades e poder olhar para o outro e falar: isso que está acontecendo aqui é resultado de um coração pecador. E eu preciso agir com graça e misericórdia. Pensa se dentro do seu lar, todos, incluindo você, claro, agissem em todas as ações com graça e misericórdia. Não seria um lar muito mais pacífico, muito mais acolhedor, muito mais agradável?
E é a palavra de Deus que vai nos ensinar a agir dessa maneira. A nossa obediência não é o único fator que determina a extensão, a qualidade de uma família, ou a paz de dentro de um lar, mas é fato que muitas famílias, até porque é fato que muitas famílias não crentes vivem bem também. Então você pode falar, não, pastor, mas a família do fulano não é crente e vive bem. Aparentemente eles vivem até em paz, tranquilos no lar. Mas é só o Evangelho que vai nos dar essa visão clara das coisas. Talvez Deus, em sua graça comum, permite sim que outras famílias também vivam em paz. Até Davi, no Salmo 73, invejava os arrogantes por ver a prosperidade deles, por verem que outros que não serviam a Deus também prosperavam e tinham essa paz que nós tanto almejamos. Mas nós precisamos atentar que uma vida de desobediência, ela nos leva a uma entrega a nós mesmos e nos coloca em grande risco. Uma família que não busca ao Senhor, uma família que não teme ao Senhor, uma família que não se deleita nos ensinos do Senhor, ela vai ser entregue a si mesma, e isso pode levá-la ao fundo do poço. Se nós queremos ter paz dentro da nossa casa, se nós queremos ter aquela sensação gostosa de poder chegar em casa e, ufa, cheguei, estou em casa, estou no meu refúgio secreto, livre de todas as complicações e dificuldades que o mundo lá fora me apresenta. Se nós queremos ter isso, nós precisamos debruçar na Escritura Sagrada. Não é fácil. Como eu falei no início, todos nós aqui como família temos problemas. Não existe família perfeita. A começar pela minha, a sua, a do coleguinha que está aí do seu lado, do irmão que está do seu lado. Todos nós temos problemas dentro de casa. Todos nós temos família com dificuldades, aquele parente que é carninha de pescoço, e talvez esse parente seja você, seja eu, mas é o Evangelho, a palavra de Deus, a lei de Deus que vai fazer essa carninha de pescoço amolecer. É o Evangelho que vai nos moldar, nos lapidar, nos aprumar, para que nós tenhamos um lar em paz. Se nós queremos uma família bem-sucedida, nós precisamos debruçar na lei de Deus. Talvez você tenha enfrentado problemas na sua família e sonhe em ter um lar bem-sucedido. Então passe a ter a palavra de Deus, como nós já falamos, como um material diário na sua casa, como algo comum dentro da sua casa. Eu estava comentando com algumas pessoas alguns dias atrás que a minha oração nos últimos tempos tem sido para que Deus me dê fome e sede pela presença dEle, assim como eu tenho fome e sede por comida e por água. Assim como a água é vital para mim, assim como o alimento é vital para mim, que a presença dEle, que o tempo com Ele sejam tão vitais quanto. Porque às vezes a gente faz isso por obrigação, mas que eu tenha prazer em estar na presença do Senhor, que eu tenha prazer em me debruçar na lei de Deus, na Escritura, na palavra de Deus, e lê-la, e esmiuçá-la, e estudá-la, e dividi-la com a minha esposa, dividi-la com a minha filha, e assim aprendermos juntos e crescermos juntos da palavra de Deus. E que esse também seja o seu desejo. A gente falha muito na caminhada até chegar nisso. Tenho falhado muito nessa caminhada também. Mas a gente precisa começar a pedir isso para Deus. Senhor, me ajude a ter fome e sede pela Tua palavra, para que ela me ensine a temer ao Senhor, para que ela nos faça como família, uma família bem-sucedida. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de paz, alegria, contentamento, satisfação, coisa que dinheiro nenhum no mundo, coisa que prazer nenhum do mundo pode nos oferecer. Apenas o Evangelho de Deus, apenas a palavra de Deus. Em terceiro lugar, a gente aprende também que a palavra de Deus ela é fundamental para a família, porque ela nos ensina a amar a Deus. Os versículos de 4 a 9, aqui são claramente, a gente chega claramente aí no Shema, quando Moisés fala, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. É bonito demais ver como Moisés coloca de propósito a totalidade do ser.
de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, alma e força. A inteireza do ser é colocada ali no amor a Deus. Deus não quer o nosso amor em partes, por pedaços. Deus quer que a gente o ame por inteiro, completo. Todo o nosso ser, amando e se dedicando e se entregando a Ele por completo. E isso a gente só vai aprender por meio da palavra de Deus. Não tem outro lugar que vai te ensinar a amar a Deus. Não é na Netflix que você vai aprender isso. Não é no seu trabalho, não é com os seus colegas que não são cristãos que você vai aprender isso. Talvez você aprenda com os seus colegas quando eles dividem a Escritura com você. Mas a única maneira de nós aprendermos a amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força é por meio da palavra de Deus. É quando nós nos debruçamos no Evangelho de Deus que a gente reconhece que nós somos tão pequenos, tão falhos, tão indignos, tão insistentes no erro. Quantas vezes você já pediu perdão a Deus pela mesma coisa? Senhor, oi Deus, sou eu de novo, pedindo perdão pela mesma coisa. Oi Deus, sou eu de novo, pedindo perdão pela mesma coisa. Nós somos falhos e somos insistentes muitas vezes no erro. E é a palavra de Deus que vai nos ensinar essas verdades, e quando nós nos deparamos com ela, aí nós lembramos da graça de Deus. E falamos, oh Deus, o teu amor e a tua graça me constrangem. Não sei quantos aqui já tiveram o privilégio de sentir esse constrangimento santo com relação ao amor de Deus. O amor de Deus me constrange, o amor de Deus me envergonha. Porque eu sou tão falho, tão pecador, e Deus é tão grande e tão poderoso. E essa sensação de gratidão e esse constrangimento é que nos impelem a amar a Deus cada vez mais. Por isso que a palavra de Deus ela é tão importante. Não pense que o seu filho vai amar a Deus só ouvindo uma musiquinha evangélica aqui e acolá, ou ouvindo para a igreja todos os domingos, e se vem todos os domingos ainda. Mas é necessário que nós, como família, nos debrucemos na palavra de Deus. Estudemos a palavra de Deus. Esmiucemos cada um dos versículos, cada uma das coisas, porque vai chegar uma fase que os seus filhos vão perguntar para você coisas da Bíblia e você tem que saber. Ou talvez, se você é casado com alguém que não é cristão, essa pessoa vai te perguntar. Ou se tem alguém na sua família que não é crente também, essa pessoa vai te perguntar e vai te questionar, e você precisa estar preparado para responder. E é a Escritura Sagrada que vai nos preparar para tudo isso. Essa verdade fundamental da religião em Israel ensinava aquele povo que eles tinham que amar a Deus na sua inteireza, com todo o seu coração e toda a sua força. É interessante que Moisés inicia dizendo que o Senhor é o único Senhor. E o que nos alerta a respeito da nossa idolatria muitas vezes. Idolatria sim. Talvez nós não tenhamos aí os ídolos em imagem dentro das nossas casas, mas todos nós criamos dentro do nosso coração algum ídolo, alguma coisa que ocupa o lugar de Deus. Talvez seja até a nossa família mesmo. Talvez seja os seus filhos, seu pai, sua mãe, seu cônjuge, seu namorado, namorada. Talvez essa pessoa tenha ocupado o lugar de Deus no seu coração. E Moisés nos alerta aqui que o Senhor, nosso Deus, Ele é o único Senhor da nossa vida. Não pode haver outro. E isso também faz parte de amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força. Amar a Deus com a inteireza do nosso ser significa amar apenas a Ele. Não ceder espaço no coração para amar outra coisa. Não tem outra coisa que ocupe o lugar de Deus no nosso coração. Ele é o primeiro. Ele é o rei, Ele é o governador, Ele é o único Senhor. Eu não sirvo a mais ninguém, somente a Deus. E aí, as outras coisas vêm depois dele. Isso significa amar a Deus com todo o nosso ser. Amar a Deus também vai muito além de dizer que nós o amamos. Talvez a gente pode
dizer que ama um ao outro sem ter verdade nisso que a gente está falando. Talvez a gente pode dizer que ama a Deus sem ter verdade naquilo que a gente está falando. Uma coisa é eu dizer que amo a Deus. Outra coisa é eu agir em conformidade com esse amor. Uma coisa é eu dizer que amo a Deus e outra coisa é eu agir totalmente contrário a alguém que ama a Deus. É incoerente, é inconsistente. Amar a Deus requer renúncia, abnegação, requer ver Deus como prioridade, como eu acabei de falar. E as nossas famílias jamais encontrarão esses preceitos fora da Escritura. Não tem como nós encontrarmos o amor verdadeiro, o amor que só Deus pode nos proporcionar, e o amor que Deus requer de nós, além das Escrituras, ou aquém delas. É apenas na palavra de Deus que nós vamos entender o que é amar a Deus de verdade. Talvez a gente pode ter aí alguns relances, alguns lampejos do que é amar a Deus. Mas é só quando nós nos alimentamos constantemente da lei dele é que nós entendemos isso mais a fundo. E por fim, a lei de Deus ela é importante para a família porque ela torna a família apta para enfrentar o mundo. Moisés vai sendo usado por Deus, inspirado por Deus a escrever. Ele começa a dizer essas palavras lá no versículo 6, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós recebemos no nosso coração, e a recebemos em nosso coração, o Espírito Santo começa a nos transformar, e nos moldar, e nos capacitar para enfrentar as adversidades desse mundo. Moisés admoestou os pais, as famílias, a estudarem a palavra de Deus, passando uns para os outros, de geração após geração, para que, de fato, essa verdade, essas leis, esses princípios os guiassem em todos os dias da sua vida. Os judeus entenderam esses mandamentos e literalmente começaram a usar alguns trechos das Escrituras, colocando eles em pequenos recipientes chamados filactérios, que eram atados à testa ou ao braço esquerdo, de onde eles tiravam trechos da Escritura e ali meditavam naquele texto durante o dia. Também fixavam no batente das portas numa pequena caixa chamada mezuzá, contendo parte das Escrituras. Então, cada ocupante da casa tocava o mezuzá em sinal de reverência sempre que passava pela porta. Era um sinal de que aquela casa devia ser um santuário de Deus, mas também era um lembrete para que aquele povo meditasse constantemente na Escritura Sagrada, na palavra de Deus, e que aqueles princípios, aqueles valores, aquelas verdades nunca saíssem da mente e do coração daquele povo, porque eles sabiam que apenas por meio da Escritura Sagrada, das leis de Deus, da palavra de Deus, é que eles poderiam estar aptos para enfrentar os dias maus, os dias ruins, os dias cruéis. E quando eu estou falando de dia mau, não estou falando só de tentação ou de pecado, não. Eu estou falando até daqueles dias que a gente estava para baixo. Os dias de luta, os dias de tristeza mesmo, de dor, de luto, de perda, de angústia, de doença. Como é importante nesses dias nós termos a palavra de Deus cravada no nosso coração. O salmista, no Salmo 119, em um dos muitos versículos que tem o Salmo 119, ele fala que o que o consola no dia da angústia é a palavra de Deus. O que o consola e o conforta nos dias de sofrimento é se recordar da lei de Deus que ele tem gravada na sua mente e no seu coração, e é isso que dá força e ânimo para que ele continue seguindo. Se nós não conhecemos a palavra de Deus, nós não estaremos aptos para enfrentar os dias maus. Tanto os dias de tribulação, de aflição, de luta, quanto os dias de pecado também. Nós não estaremos fortes para enfrentar os pecados, as armadilhas que a palavra de Deus diz que o diabo anda em derredor pronto para nos devorar.
E nós precisamos nos preparar para isso. E é a palavra de Deus que vai nos ensinar isso. É a palavra de Deus lá em Efésios 6 que vai nos ensinar a respeito da armadura de Deus e como estarmos preparados para enfrentar as batalhas espirituais e a luta contra o pecado. É a palavra de Deus que vai nos equipar, nos aprumar e nos preparar para enfrentarmos os dias de dificuldade. Mas se a gente não tem tempo com ela, se a gente não medita nela, se a gente não debruça nela, nós vamos fraquejar. A única maneira de nós termos uma família forte em meio às lutas desse mundo é tendo a Escritura de Deus gravada na nossa mente e no nosso coração, como aquele povo fazia. Tinha um trecho da Escritura gravado no braço, na testa, no umbral da porta, para que todo momento lembrasse e meditasse naquilo, e é isso que a gente tem que fazer também. Ao analisarmos, por exemplo, a vida de Jesus, nós vemos que a principal arma dele contra o tentador foi sempre a palavra de Deus. Lá em Mateus 4, versículos de 1 a 11, naquele diálogo de Cristo Jesus no deserto com Satanás, o tentador se aproximou dele, e a palavra de Deus vai dizer assim, alguns trechos, só não vou ler o texto todo. O tentador se aproximou dele e disse, diz tudo aquilo. Qual a resposta de Jesus? Está escrito. Depois o diabo volta e começa a dizer mais coisas. Qual é a segunda resposta de Jesus? Também está escrito. Depois o diabo volta para dizer mais coisas. Jesus diz para ele, retira-te, Satanás, pois está escrito. Era por meio da palavra que Jesus encontrava forças também para lutar contra o diabo. E é por meio da palavra que nós vamos encontrar forças para proteger nossa família das setas do inimigo. É por meio da palavra de Deus que nós vamos encontrar forças para resistir às tentações. É por meio da palavra de Deus que nós vamos encontrar forças quando o nosso coração fraquejar, quando o nosso coração esmurecer, quando a luta estiver tão grande que a gente não consegue nem levantar da cama direito. É a palavra de Deus que vai nos fortalecer. A maior arma que nós temos contra o tentador e a tentação é a palavra. Sem a palavra nós cairemos e pela palavra nós venceremos. Como família nós podemos vencer o diabo, o mal e o pecado, se estivermos firmes na palavra de Deus. Em João 17, Jesus também mais uma vez fala da importância da palavra de Deus, quando ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É a palavra de Deus que nos santifica, é a palavra de Deus que nos purifica, é a palavra de Deus que nos refina, é a palavra de Deus que nos prepara para estarmos de fato de acordo com a vontade de Deus e aquilo que Deus requer de nós, como pessoa e como família também. Se a palavra de Deus não fizer parte do nosso dia a dia, certamente nós cairemos, certamente nós falharemos. Concluindo, nós entendemos que a palavra de Deus ela é essencial para as nossas casas, para as nossas famílias, porque é ela que nos ensina a temer a Deus e a obedecer a Deus, é ela que nos leva a ser uma família bem-sucedida, é ela que nos ensina a amar a Deus de todo o coração, e é ela que nos torna, como família, aptos a enfrentar os dias maus. Nós estamos perto de concluir o mês da família, e eu gostaria que você saísse daqui hoje tendo em mente a importância da palavra de Deus para dentro da sua casa. Que você talvez pensasse aí de que maneira você pode talvez ser um pouco mais incisivo no estudo da palavra de Deus em família. Talvez você não tenha essa prática, comece aos poucos, talvez uma vez por semana, faça o seu culto doméstico, tenha tempo em família para ler a palavra de Deus, para compartilhar talvez o que Deus ensinou a você, a sua esposa, os seus filhos, sobre o amor dele ao longo da semana. Olha, meu bem, essa semana Deus falou comigo isso, 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 numa situação X. Essa semana Deus falou isso, isso, isso comigo no versículo tal. Compartilhar os momentos da palavra de Deus, mas lê-la também, estudá-la também. Pega lá, tem tanto devocional espalhado por aí hoje, tem aplicativo de celular que tem devocional pronta para você poder estudar e meditar na palavra de Deus com a sua família.
Comece talvez uma vez por semana. Pegue um dia aí que fique mais confortável para vocês e gradativamente vá melhorando nisso. O que a gente precisa entender é que se nós queremos ter uma família aos pés da cruz, nós precisamos meditar na Escritura Sagrada. Nós não podemos deixar isso passar. E lembrando aí da nossa aula com os jovens hoje pela manhã, nós estávamos falando sobre redes sociais e como tudo na rede social é muito rápido e como a nossa vida tem se tornado muito corrida e muito acelerada, tudo é acelerado, até áudio no WhatsApp hoje a gente acelera. Às vezes a gente está trazendo isso para as nossas devocionais também. Às vezes a gente quer que o momento devocional também seja rápido, quando na verdade um momento de estudo da palavra ele demanda parar, demanda tempo, demanda calma, demanda paciência, demanda concentração. Não dá para você colocar o seu momento devocional no 2.0. Não dá para você fazer isso. Precisa ser com calma, precisa ser com cautela, para que você e sua família assimilem bem tudo aquilo que está sendo dito. Enquanto nós não entendemos que a salvação para as famílias está no Evangelho, que é revelado através da lei de Deus, que a salvação para as nossas famílias está em Cristo, que é revelado por meio das Escrituras, nós vamos padecer. Eu quero deixar 2 aplicações bem rápidas e bem sucintas para você. Primeiro, olhe a palavra de Deus como necessária para a sua vida e para a sua casa. Nossa, pastor, mas isso parece tão óbvio. Sim. Mas, infelizmente, muitos não veem dessa maneira. Por mais óbvio que pareça, tem gente que não vê a palavra de Deus como necessária. E coloco um parênteses ali também como a palavra última para as nossas casas, com uma verdade absoluta. O que está nela é lei, o que está nela é regra, o que está nela precisa ser vivido, praticado, por mais difícil que seja, por mais penoso que seja para nós, precisa ser vivido. A gente precisa lutar por isso. Então olhe para a palavra de Deus como necessária. A gente prioriza tanta coisa dentro da nossa casa. A gente prioriza o trabalho, a gente prioriza até o nosso lazer. Não, eu preciso ter tempo para descansar. Mas às vezes a gente não prioriza a palavra de Deus. Sim, eu concordo que você precisa ter tempo para descansar. Concordo que você precisa ter o seu tempo de trabalho, o seu tempo de estudo. Mas concordo também que você precisa ter tempo de leitura da palavra de Deus. Concordo também que você precisa ter tempo devocional, a sós e em família com Deus. E por fim, a segunda, e bem simples também, e óbvia, reserve tempo para o estudo da palavra de Deus. Se a gente não falar tal dia e tal hora, não vai acontecer. O tempo que sobrar, não vai sobrar tempo. Não cai nessa cilada do inimigo, tá? Não caia nessa cilada. Não vai sobrar tempo. Se você não falar tal dia, tal hora, nós vamos nos reunir como família, vamos sentar na mesa ou em algum lugar da casa e vamos estudar um versículo bíblico, cantar umas 2, 3 músicas e fazer o nosso culto familiar, não vai acontecer. Se você não estipular isso como uma regra, talvez para sua casa, isso não vai acontecer. Talvez você já tentou várias vezes e por várias vezes não deu certo. Exatamente por isso. Porque a primeira aplicação, porque a palavra de Deus não era algo visto como algo necessário. Quando nós vemos ela como algo necessário, aí a gente reserva tempo para isso. Por mais chato e enjoado que seja fazer compra, a gente faz, reserva tempo para isso, não reserva? Porque é necessário, é importante, senão a gente não vai ter comida em casa. Então, vamos proceder da mesma maneira com a Escritura. Por mais complicada e corrida que esteja a nossa vida muitas vezes, o dia a dia é tão corrido para todos nós, mas vamos parar e ter tempo para estudar a palavra de Deus, porque ela é necessária e vital, tanto quanto a comida e a bebida. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.